Bom dia, tudo bem? Bom dia. E aí, Bom dia. o que vocês me contam de bom? Uai. Nada de interessante aconteceu de ontem pra hoje. Nada de interessante? Tantas coisas Não. aconteceram de ontem para hoje. Não que eu saiba. Deixa eu ir abrindo aqui enquanto o pessoal entra. Nenhuma novidade, João? Não. A Stephanie já entrou? Stephanie, aquela pergunta que você enviou, fala depois, tá? Um exemplo específico, porque para saber a altura de um cilindro sem conhecer o volume, eu preciso, não sei, talvez ter mais informações, saber se ele é um tipo especial de cilindro, se ele é um cilindro equilátero, se ele te dá a área desse cilindro, se ele te dá alguma informação sobre uma informação indireta sobre o volume, que poderia ser dado como capacidade, ou qualquer coisa nesse sentido. Depende muito, tá? Então tá, galera, olha só. Hoje a gente vai, então, começar o módulo 7 da frente B, funções iguais e inequações. Quem está com o material, abre aí, por favor, na página 569. A gente está continuando exatamente como aparece lá no título, que a gente até tinha combinado isso. Né? Depois de cilindro, vem aí, então, o módulo 7 da frente B, tá? A gente finalizou a frente A, e agora a gente começa aí a frente B. Certo? Então, olha só. Compartilhar a tela com vocês. Eu peguei aqui no livro, a gente ganhar um pouquinho de tempo, porque hoje eu quero focar na resolução de exercícios e exemplos, sabe? Mais exemplos, assim. Pegar mais alguns exercícios, aproveitar que hoje a gente tem tempo maior. E, inclusive, realmente, pelo planejamento que eu fiz aqui, a gente consegue, hoje mesmo, já estudar todo esse módulo aí. Apareceu aí para vocês? Apareceu. Tá. Olha só, aqui tem algumas questões que não são novidades. Na verdade, na prática, tudo isso aqui vocês já viram, de uma forma ou de outra. E aí, quando a gente fala em inequações, aparecem aqui algumas nomenclaturas que às vezes a gente se perde, assim, às vezes é um pouco complexo. Eu até pesquisei aqui para vocês se situarem. Vou enviar o link aí no chat para vocês. E aí, o que eu gostaria realmente que vocês fizessem? Que vocês, quem tiver condições, aí tiver uma forma mais fácil, que imprimisse essa tabelinha, vamos dizer assim, essa tabelinha de nomenclaturas, tá? Enviei aí um dicionário. Quando aparecer alguns termos, quando fala em inequações, aparecem muitas nomenclaturas, sabe? Para todo, contido, união, exceção. Então, é bom vocês terem essa referência, caso vocês tenham qualquer confusão sobre o que significa aquele termo, por essa tabela aí vocês conseguem tudo que vocês precisam. Estava dando uma olhada por alto, pelo menos para essas aulas nossas aqui, ele atende muito bem, tá? Olha só. Quando a gente fala em... Quem que é esse DBD mais 0 XP aí? Acho que é o Guilherme. Quem que é o ponto? O ponto sozinho aí, só o ponto. Acho que é ele também. É o meu computador. É porque Cara, você o melhor quase... comportamento dela é maior. Você quase foi retirado agora. Já tava clicando nos 3 pontinhos aqui já. Falei, deixa eu bloquear esse indivíduo. Não, pode não. Ó, essa parte eu gosto de funções e inequações, assim, eu acho que
Acho mais fácil que geometria, eu acho mais tranquilo de entender, ó, faz mais sentido para mim. O que faz mais sentido, eu aprendo mais fácil. Então, acredito que para alguns de vocês também será mais fácil. Funções iguais, quando eu falo em função igual, a gente tem que recorrer às definições de funções relacionadas a domínio, imagem e contradomínio. Isso a gente já viu. Domínio são os valores independentes. Imagem é o outro lado daquela função, é quando eu saio de A e vou para B. B é o conjunto de possibilidades de respostas. Isso é a imagem. Então, vamos para algumas definições, só para a gente resgatar aí algumas ideias que a gente já passou por elas. Seja A, B, C e D, 4 conjuntos não vazios e as funções. F de A que leva em B, ou seja, eu saio do A e vou para o B, uma transformação. E G, uma outra função, que sai do C e vai para o D. De novo, A é o domínio, assim como C é o domínio. As funções F e G são iguais se somente se A igual a C, se tiverem os domínios iguais, e B igual a D, os contradomínios iguais. Então vamos lá. Domínio, os valores independentes. Contradomínio, as respostas de transformações que saíram do domínio e chegaram do outro lado. Contradomínio. Imagem é o conjunto de todas as possibilidades que o contradomínio pode assumir ou não. Às vezes eu tenho um conjunto do lado esquerdo e um conjunto do lado direito. Tem o conjunto do domínio e o conjunto da imagem. Mas pode ser que nem toda a imagem seja preenchida. E o ponto relacionado ao domínio é contradomínio. É como se fosse a resposta do domínio. Contradomínio. A álgebra das funções. Seja F, que leva em A ao conjunto dos reais, e B e G, que leva B ao conjunto dos reais, ou seja, eu peguei todas as possibilidades de números reais. Duas funções com A contido no conjunto dos reais e B contido no conjunto dos reais. O que significa A e B estar contido? Significa que ele tem as características dos números reais. Quais são as características dos números reais? Alguém? O que define o conjunto dos números reais? A gente tinha combinado que vocês seriam mais participativos, lembra? Quando eu não sei, eu posso chutar? Pode, ué. Por que não? Vai, os reais é todo número que existe, sei lá. Basicamente, diferente dos números complexos, em que eu tenho a raiz quadrada de números negativos. Tá? Então, se o número existe, ele é real. Se ele é real, ele é um número que contém o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números racionais e dos números irracionais. Ele só não contém os números complexos. Os números complexos são aqueles que têm uma raiz quadrada de um número negativo. Tá? E a gente usa isso muito em os números complexos. Quem gosta dessa ideia da tecnologia, você utiliza ele muito em microprocessadores, essa ideia de tecnologia, de nanotecnologia, de circuitos. A gente usa muito aí nessa questão de elétrica, engenharia elétrica, por exemplo, estuda demais os números complexos, tá? Então, uma curiosidade. Então, quando ele fala aqui assim, ó, seja A, seja F, um conjunto que sai do A e vai para os reais, e G, um conjunto que vai do B para os reais, a gente tem, então, a ideia de que quando o A está contido nesse conjunto, ele tem as características desse conjunto. Tá? É como se fosse um clube, em que você só entra se você tiver características específicas. Então, tem um conjunto dos homens e o conjunto das mulheres. Então, se você é homem, você vai para o conjunto A. Se você é mulher, você vai para o conjunto B. Então, se eu falo que A está contido naquele conjunto, significa que ele tem as características que aquele conjunto representa. Certo? Quando ele fala assim, ó, note que D de F é igual a A e D de G é igual a B, ele está falando o seguinte, que o domínio, né, esse D maiúsculo, gente, eu queria que vocês fossem, conforme eu fosse explicando, eu queria que vocês fossem colocando uma legendinha aí no material de vocês, tá? No livro. O D maiúsculo, esse D maiúsculo, D de F, é domínio da função, tá?
Note que o domínio da função f é o conjunto A e o domínio da função g é o conjunto B. Assim definem-se. Função soma é a função f mais g, que sai do E e vai para o R, tal que f mais g de x é igual a f de x mais f de g. Função soma nada mais é do que uma soma de funções antes de calcular aquela função. Por exemplo, eu tenho f de x igual a 5x, eu tenho f de x igual a 3x. A função soma seria 8x. Por quê? Porque eu pegaria 5x mais 3x e juntaria as duas, teria uma função soma, que é o resultado da soma dessas duas funções. Aí eu tenho uma nova função, que é a função 8x. Essa é a característica principal da função soma. Ela soma as funções antes mesmo de definir o gráfico daquela função, antes de definir qual é o domínio, qual é a imagem daquela função. Então, ele faz um processo aí meio que direto. Ele soma antes de fazer a análise. Então, ele fala f mais g de E que leva em R é igual ao f de x mais g de x. Alguém não entendeu isso? É muito simples, muito tranquilo. É só pegar as funções e somá-las. Função diferença é a mesma coisa, eu faço a subtração. E a função produto, a mesma ideia. A função quociente, a mesma ideia. Quais são as particularidades que a gente tem que tomar cuidado? Por exemplo, na função quociente, como eu tenho um f sobre um g, o meu g não pode ser um resultado igual a zero, porque eu não posso dividir um número por zero. Então, eu vou ler para vocês o que está escrito em linguagem matemática e algébrica, para vocês fazerem a legendinha de cada uma das funções. Tá? Se tiver dúvida sobre qualquer nomenclatura, é só olhar na tabelinha. Por exemplo, a nomenclatura para todo aparece muito. Eu gostaria que vocês anotassem ela aí. Deixa eu ver até onde que ela está aqui na tela para vocês. Para todo. Aqui, ó, para todo. É esse aqui, ó, é um azinho de cabeça para baixo. Quando esse azinho de cabeça para baixo aparecer, é para todo, para qualquer, para cada, tá? Coloca aí desenha esse símbolo e coloca aí, por favor, na anotação de vocês, para todo. Um que aparece muito também é a interseção. Interseção é um U de cabeça para baixo. Coloque ele aí também. Eu vou ler aqui para vocês o que eu quero que vocês anotem. Ó. Função soma é a função f mais g que leva E em R, tal que f mais g de x é igual a f de x mais g de x. Para todo x pertencente ao conjunto E, em que E é igual à intersecção entre A e B. Anota isso, por favor. Interseção é o que eles têm de comum, tá? Aqui, ó. Intersecção, intersecta com. Intersecção é quando eu tenho resultados de um lado e resultados de outro. A interseção entre eles é o que eles têm de comum, de resultados iguais. Anota isso, por favor. Eu vou ler a função de diferença, que usa as mesmas nomenclaturas, até para facilitar para vocês. É a função f menos g, que leva o E ao R, tal que f menos g de x é igual a f de x menos g de x para todo x pertencente ao conjunto E, em que E é igual à interseção entre A e B. Função produto é a função f vezes g, que leva E em R, tal que f vezes g de x é igual a fx vezes g de x para todo x pertencente ao conjunto E, em que E é igual à interseção entre A e B. Função quociente é a função f sobre g, em que g leva ao R, conjunto dos reais, tal que f sobre g de x é igual a f de x sobre g de x, para todo x pertencente ao f, em que f é igual à interseção entre A e B menos v. Tem essa particularidade aqui agora, sendo v o conjunto solução da equação g de x igual a zero, ou seja, eu não posso ter um número igual a zero lá embaixo. Certo? Vocês anotaram o que significa esses dois símbolos aqui? Esses três símbolos, na verdade? Esse símbolo
do A de cabeça para baixo é o quê? Fala para mim. Para todo. Para todo. E esse aqui, ó, esse é diferente aqui. Pertence. Pertence. E esse U de cabeça para baixo? Interseção. Certo. Para todo significa para qualquer valor de x. Para qualquer valor de x, significa esse para todo. Para todo x, ou seja, para todos os valores possíveis de x. Esse E de pertence significa que todos os valores de x que possuem as características do conjunto E. Então, ele pertence a esse conjunto. Então, se eu pertenço a um determinado conjunto, se eu defendo uma determinada ideia, eu pertenço a um conjunto de pessoas que defendem aquela ideia. Então, eu pertenço a ele, significa que eu possuo características comuns. Então, para todos os valores de x que possuem as características do conjunto E, em que E é igual à intersecção entre A e B, ou seja, os resultados comuns entre A e B. Tá? A gente vai pegar uns exemplos, aí vai ficar mais fácil de entender. Continuando, quando ele fala em inequações, eu tenho uma situação muito semelhante, é o mesmo princípio. Mas aqui agora tem algumas particularidades, que a gente vai aprender agora a fazer estudo dos sinais. Esse estudo dos sinais, ele é muito útil assim, em questões que envolvem gráficos, que envolve equação de segundo, de terceiro grau, de primeiro grau, inequações. Hoje, a aula de hoje é muito importante nesse sentido do estudo dos sinais. A gente vai focar muito nisso hoje. Sejam f e g duas funções reais, inequações produto são inequações do tipo f de x vezes g de x é maior do que zero. Gente, sempre que aparecer símbolos maior, menor, maior, igual, menor, igual, a gente tem uma inequação. Alguém confunde o símbolo do maior com o símbolo do menor? Alguém confunde isso ou não? Todo mundo lembra qual que é o maior e qual que é o menor? De boa. De boa, né? Se você riscar esse aqui, ó, ele vira um 7. Se você riscar esse aqui, ó, ele vira um 4. 7 é maior do que 4. Então, 7 é o maior, 4 é o menor. Quem confunde isso aí, tá? É só fazer um risquinho assim, ó, na direção da reta inferior aí, ó. Tá bom? Vai formar um 7 inclinado e aqui vai formar um 4 inclinado. Então, se eu tenho que o resultado de um produto é maior do que zero, significa que ou os dois são maiores ou iguais a zero, né? Ou os dois são menores do que zero. Como assim? Por exemplo, olha só. Como que o resultado de um produto dá um número positivo? Por exemplo, eu sei que um número é positivo, que é 5. O outro número, se ele for negativo, o meu resultado vai ficar negativo. Então, para que o meu resultado final seja, o meu resultado lá na frente seja positivo, eu preciso fazer o produto entre dois números positivos, ou eu preciso fazer o produto entre dois números negativos. Porque aí eu faço um jogo de sinal ali, e o resultado fica positivo. É isso que ele está falando aí. Para que meu resultado seja positivo, eu preciso que, na primeira situação, ambos sejam maiores do que zero, ou ambos sejam menores do que zero. Para que o meu resultado seja maior ou igual a zero, ou seja, zero ser uma possibilidade de resultado, eu preciso que ambos sejam maiores ou iguais a zero, ou ambos sejam menores ou iguais a zero. Tá? Porque se eu tiver um único número igual a zero, significa que o zero é o meu resultado total. Certo? Para que ele seja totalmente menor do que zero, significa que um tem que ser positivo e outro tem que ser negativo, ou um tem que ser negativo e outro positivo. Menor do que zero são os valores negativos, maiores do que zero são os valores positivos. É bem simples o que ele está falando aí. Para que ele seja menor ou igual a zero, significa que um resultado tem que ser maior do que zero e o outro menor ou igual a zero, ou tem que ser menor ou igual a zero e o outro maior ou igual a zero. Eles precisam ser opostos para que eu tenha um resultado negativo. Alguém não entendeu isso aqui? É realmente tranquilo, é só lembrar do joguinho de sinal ali que a gente pega a ideia. A gente já está quase chegando na parte central aqui do conteúdo de hoje, que é o estudo dos sinais. Quando a gente fala da inequação quociente, a gente tem que resgatar a ideia de que é importante lembrar que o denominador não pode ser zero. Então, eu tenho as mesmas características do jogo de sinal, que eu vou colocar aqui para vocês agora, mas tem o fato de que eu não posso ter um resultado igual a zero no denominador. Então,
para estudo dos sinais, o que a gente faz? Por exemplo, se eu sei que o meu resultado é maior do que zero, significa que os dois são maiores do que zero ou os dois são menores do que zero. Se o meu resultado é maior ou igual a zero, eu tenho que os dois, o f de x é maior ou igual a zero e o g de x é maior do que zero. Por que o g de x não pode ser maior ou igual? Porque o g é o denominador, ele nunca pode ser igual a zero. Então, todos os números que aparecem igual a zero, lá no denominador, não vai ter a opção de igual a zero. Olha aqui, ó. Todos os valores de g de x, mesmo quando o f de x tem a opção de ser maior ou igual ou menor ou igual, todos os valores do g ou são maiores ou são menores do que zero. Ou seja, ou eles são positivos ou eles são negativos. Nunca são iguais a zero. Anotem isso aí, por favor. Cria um destaque aí, mostrando que todos os valores de g de x ou são positivos ou negativos. Então, para que eu tenha um resultado maior ou igual a zero, eu preciso que o f de x seja maior ou igual a zero e o g de x maior que zero, ou seja, ambos positivos ou ambos negativos. Se eu tenho que é menor do que zero, um tem que ser positivo e outro negativo, ou o primeiro tem que ser negativo e o outro positivo. Para ser menor ou igual, eu tenho maior ou igual a zero, menor do que zero, ou menor ou igual a zero e maior do que zero, oposto. Se eu quero um resultado negativo, eu preciso combinar valores de sinais opostos. Alguma dúvida até agora? Então, copiem aí, por favor, esse exemplo 1 aqui. Ó. Eu vou copiar aqui também na minha folha. Resolva em R a inequação menos x mais 2 vezes x ao quadrado menos 2x menos 3. Copia isso aí, por favor, gente. Estou copiando aqui também. E aí, quando vocês copiarem, já calcula o Bhaskara dessa segunda equação aí e me fala quais são os valores do x1 e do x2, por favor. Gente, uma curiosidade aqui. Alguém de vocês tem LinkedIn? Uma Que vez eu isso? fiz, mas faz um tempinho já. Você já fez, João? Quem mais? Alguém não sabe do que eu estou falando? É Eu aplicativo tenho para não. passar emprego, né? É um aplicativo, é uma rede social corporativa, é uma rede social profissional. Lá aparecem processos seletivos, as empresas multinacionais estão no LinkedIn, né? Claro que elas estão no Facebook também, mas o Facebook é só para divulgar o que elas fazem. O LinkedIn não. O LinkedIn ele tem um objetivo de ser um ambiente profissional, um ambiente corporativo, tá? Então é a rede social empresarial. Vocês nunca tinham ouvido falar? Eu não. É uma rede social muito legal, é importante vocês atentarem a isso. Outra pergunta, quem tem currículo profissional? Currículo? Quem já montou o seu currículo? Eu já fiz uma vez, mas ficou uma merda. Nossa senhora, Ficou triste? dá até vergonha de ler. Vocês vão fazer o seguinte, eu vou passar uma tarefinha para vocês, é opcional, tá? Criem um LinkedIn. Me procura lá, Roberto Viana, vocês devem me achar. Me adiciona lá, que eu vou mostrar para vocês algumas questões, por exemplo, colocar vocês em contato com empresas nesse sentido, só para vocês verem como funciona. E cria um currículo, e me envia para eu ver como é que está esse currículo de vocês. Como é que vocês montariam um currículo? Cria e me envia. Quero dar umas dicas para vocês sobre o currículo. Vai ser só decepção. Não. Se não tem expectativa, não tem decepção, Beatriz. É só não criar expectativa, ué. Eu não tinha currículo também no ensino médio. O currículo que eu tinha no ensino médio estava só relacionado aos cursinhos de informática que eu tinha feito. A ideia não é avaliar o que tem no seu currículo. A ideia é a gente começar a pensar sobre isso. Inclusive, eu quero passar alguns cursos online, links de cursos online gratuitos, de informática, de vários. Tem mais de 250 cursos online gratuitos, de links. Quero passar para vocês. Qual passe esse ano? Hã?
Passa lá para nós no grupo. Vou passar, mas primeiro eu quero o currículo. Tá bom. Qual que é a proposta do trabalho mesmo? Fazer o currículo, o que mais? Eu quero, assim, o que acontece? Hoje, eu vejo que currículo, a gente focar em enriquecer o currículo não é tão interessante, porque o ideal mesmo é você abrir a sua empresa, você empreender, criar o seu próprio ambiente de negócio. Currículo é mais quando a gente está procurando um emprego. Mas, durante a escola e a faculdade, é legal a gente procurar empregos e estágios para ter experiência. Então, se você já entra na faculdade com um currículo estruturado, com alguns cursos já feito, você sai na frente. Então, por isso que eu quero que vocês comecem a pensar sobre isso, sabe? Começar a pensar no currículo, começar a pensar no LinkedIn, começar a pensar em cursos online gratuitos para enriquecer o currículo de vocês, para vocês criarem habilidades e competências para que quando você estiver quando você finalizar a escola, mudando ou não de cidade, você ter aí pelo menos um caminho iniciado, né? Uma caminhada iniciada, para você não estar totalmente cru, profissionalmente falando, sabe? É só uma ideia mesmo. Beleza? Conseguiram desenvolver o Bhaskara daquela equação x ao quadrado menos 2x menos 3? Ou ainda não? Fala aí para mim. Uhum. Tô abrindo o chat aqui. Espera aí. Vou até responder aqui. Espera aí. Quando vocês fazem, eu tô fazendo aqui também, tá? Comecei aqui. Depois do Bhaskara faz o quê? Depois do Bhaskara, você me fala quais são os valores que você encontrou. 3 e menos 1. Estou encontrando aqui o x', 2 mais 4 deu 6, dividido por 2, 3. E o x, duas linhas. 2 menos 4, menos 2 sobre 2, menos 1. Beleza. Agora, o próximo passo, quem perguntou para o Leonardo, o próximo passo, Leonardo, é encontrar o valor que faz com que a equação menos x mais 2 seja igual a zero. Qual o valor de x que vai fazer com que a equação menos x mais 2 seja igual a zero? Menos 2? Quase. Qual o valor que eu tenho que substituir o x para que ele dê ali zero, o resultado dê zero? Não é menos 2, é mais 2, concorda? 2? 2 Ah, positivo. 2 positivo. 2 positivo. Aí, depois que você faz isso, alguém já conseguiu encontrar mais alguém? Conseguiu calcular o Bhaskara aí, gente? Depois que vocês fazem isso, mais alguém? Depois que vocês fazem isso, vocês vão ter que fazer o seguinte. Vocês vão ter que desenhar uma reta que representa esses resultados. Como assim uma reta que representa esses resultados? A reta que passa tem um ponto menos 1, 2 e 3. Eu vou só aguardar mais alguém conseguir fazer o Bhaskara para eu mostrar aqui o que eu já fiz. Tem alguém ainda calculando o Bhaskara? Alguém não conseguiu? Alguém está com alguma dúvida? Me fala aí. Conversa comigo, gente. Quando eu fizer o Bhaskara, aí eu coloco na reta. Isso, coloca esse resultado em uma reta. Vou mostrar para vocês aí na tela, mas eu queria que vocês calculassem antes de eu mostrar, tá? Mas está aqui, ó. Vai aparecer aí para vocês entenderem o que eu quero que vocês façam.
Vocês podem colocar separado, vocês podem colocar tudo junto. Nessa primeira equação, seria legal colocar separado, igual está aí. Então, coloca a reta no ponto 2, que representa a equação dessa reta, e coloca a parábola em uma outra reta de referência, utilizando as raízes. Como assim? Olha só, vamos entender isso aqui, gente. Ó. Eu tenho uma equação que ele chamou ela de f de x. Essa equação que ele chama de f de x é a equação menos x mais 2. Quando eu marco x igual a 2 em uma reta x, significa que ele toca nesse ponto. Aí eu olho. Eu sei que ele está tocando nesse ponto, mas eu não sei se ela está na decrescente ou na crescente. Aí o que eu olho? Eu olho para esse sinal que acompanha o x aqui. Ó. O sinal é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Então ela está na decrescente, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Pelo simples fato de ter o menos aqui acompanhado do x. Então, esse menos aqui define a inclinação da reta. Aí vocês colocam esse eixo x e traçam essa reta. Por enquanto, não precisa colocar esse sinal positivo e negativo, não. Desenhem isso aí de novo, que é importante. Vocês vão usar isso demais, muito mesmo, assim, mais do que parece, tá? Sempre que falar em equação, a gente tem que lembrar dessa possibilidade aí. Até para equações, a gente usa isso. Alguém não entendeu como que essa reta ficou desse jeito? Como todo mundo entendeu, então a gente vai para a parábola. O que a parábola ela fica desse jeito? A parábola fica desse jeito porque ela toca no ponto menos 1 e no ponto 3, que são os valores que eu calculei no Bhaskara. Professor, Oi. o Bhaskara deu quanto? Eu ainda estou parado no Bhaskara aqui. Você está parada no Bhaskara? O Bhaskara tem que ter dado 3 e menos 1. Quanto que você encontrou? Menos 4 e 0. Tá, não, peraí, importante. Me fala o que você fez. Uai. Pode ler rapidão, calculei, pode ler né? rapidão. Quanto que deu o seu delta? O delta deu 16. Tá certo. Depois o seu x. Fala para mim, como que você colocou? Eu coloquei menos... Peraí. Já descobri o que eu errei. Tá bom. É que eu coloquei menos 4, mais ou menos, raiz de 16. E é menos 2, né? É menos 2. Foi isso, então. Uhum. Corrige aí, por favor. Mais alguém está com alguma dificuldade, alguma dúvida aí no Bhaskara? Tem que conversar comigo, gente. Eu vou dar 0 para vocês em participação, vocês vão ver, vocês vão assustar comigo ainda. Deus, nós tem que também pensar que a gente tá tão, né? Tem que o quê, Beatriz? Tem que pensar na piedade da gente estar nessa pandemia, ainda dá vontade de participação. Não, só entendi deu pandemia, não entendi mais nada. Só entendi pandemia. O que você falou, Mayara? Deu 1 e quanto? Deu menos 1 e 3. Menos 1 e 3, tá. Deu certo no seu? Se não tiver dado certo, pode falar. É porque eu tô dando... O meu tá dando 1. Mas não tô entendendo. Deixa eu ver o que pode ser. Você lembrou de colocar o sinal negativo antes do menos 2? Ficou assim, ó, menos, aí você colocou entre parênteses menos 2 ou você colocou menos 2 direto? Tá. Eu coloquei menos 2 direto. Foi isso aí, tá? Então foi isso. Agora vai dar certo aí. Então vamos entender, gente, o que significa esse estudo dos sinais. A minha parábola ela fica desse jeito porque, além dela tocar em menos 1 e 3, ela também tem uma concavidade positiva, uma concavidade para cima. Por quê? Porque o sinal que acompanha o x ao quadrado é positivo. Só por isso. Como aquele sinal que acompanha o x ao quadrado ele é positivo, a minha parábola fica para cima. A outra possibilidade seria eu ter uma concavidade para baixo. Concavidade para baixo. Agora vamos entender de onde vieram esses sinais aqui, ó, positivo e negativo. O que ele está falando? Ele está falando que a minha reta x cresce da esquerda para a direita. Então, eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E desse lado de cá, ela também cresce da esquerda para a direita. Ela sempre vai crescer da esquerda para a direita. Sempre. Aí, o que eu tenho que parar para pensar é o seguinte. Quais seriam os resultados da minha função
se eu tivesse um x à esquerda do 2. Fala para mim na reta x, qual seria um valor à esquerda do 2, do eixo? Qual seria o valor à esquerda do número 2? Se ele cresce da esquerda para a direita. Fala qualquer número aí para mim. 1 seria um número à esquerda do 2. 0 também seria um número à esquerda do 2. A gente vai pegar o 0, porque o 0 ele é mais fácil de fazer conta com ele. Ele anula algumas coisas. Se eu substituir o x da função f de x por 0, como que fica? Fica assim, ó, menos 0, que é 0, mais 2. Então, a minha função fica com um valor positivo. O que ele está falando é exatamente isso. Qualquer valor à esquerda do 2 vai dar um resultado na minha função positivo. Qualquer valor à direita do 2 vai dar um resultado negativo na função. Por exemplo, a direita do 2 poderia ser o 3. Se eu substituir o x aqui por 3, vai ficar menos 3 mais 2, que é menos 1. É daí que vem esses sinais, positivos e negativos. Alguém não entendeu? Não entendi. Não entendeu, Esther? Não, eu não entendi, Esther. Ficou baixo o áudio aqui. Não entendi. Tá, eu vou mostrar então no celular, eu vou entrar no link, vou parar de compartilhar a tela e vou mostrar no celular para vocês entenderem o que significa esses valores à esquerda e à direita. À esquerda significam valores menores e à direita valores maiores. Tá? Então qual seria um valor menor do que 2? 0. Seria um valor à esquerda da reta x. E um valor à direita do 2 seriam valores maiores do que 2, porque a reta cresce da esquerda para a direita. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando eu tenho situações de valores à esquerda de 2, significa que eu estou encontrando valores menores do que 2. Quando eu falo de valores maiores do que 2, ou seja, valores à direita do 2, eu estou falando de valores 3, 4, 5, 6. Vou mostrar aqui o que eu estou falando na prática, tá? Vou parar de compartilhar a tela para ficar melhor aí para vocês. Olha só. Quando eu passo uma reta e eu falo que ela cresce da esquerda para a direita, que é o eixo x, à esquerda aqui eu tenho o número 1, o número 0, o número menos 1. À direita eu tenho o número 3, o número 4, o número 5. Então, se eu pego o x igual a 0 e substituo naquele meu f de x, eu teria o seguinte. Para x igual a 0, vai ficar assim, ó, menos 0 mais 2. Menos 0 é 0. Mais 2, 2 positivo. Então, para 0, eu tenho um valor positivo de 2, como se fosse o valor do y aqui na vertical. Ó. Ele está acima do meu eixo x. Os valores que estão acima do eixo x no y são valores positivos. E os valores que estão abaixo do meu eixo y são valores negativos. Então, tudo que está aqui para cima desse eixo, ó, acima do eixo, é positivo. Tudo isso aqui é positivo. E tudo que está à direita, ou seja, abaixo do eixo, é negativo. Entendeu? Sim ou não, gente? Beleza. Vamos para o gráfico aqui, então, da parábola. O que eu tenho? Eu tenho que, entre menos 1 e 3, os valores que estão abaixo são negativos. Olha que eu tenho um eixo de referência, abaixo do eixo, valores negativos. À direita do 3 e à esquerda do menos 1, eu tenho valores positivos. Por quê? Porque eles estão acima do eixo. Então é como se eu tivesse tudo isso aqui negativo e eu tivesse tudo isso aqui à direita e tudo isso aqui à esquerda negativos. Como assim? Vamos fazer um teste. Qual é o número que está entre menos 1 e 3, por exemplo? Fala aí para mim. O número que está entre menos 1 e 3. 1. 2? 1, 2, 0. Qualquer um desses está entre menos 1 e 3. Vamos pegar o primeiro que falou. Vamos pegar aí o número 1, que foi o que o Leonardo falou.
Se eu pegar o número 1, que está exatamente no meio entre -1 e 3, colocar ele aqui, ó, número 1. Pegar esse